está exatamente aqui hoje, no Museu de Arqueologia, mas dentro do território caiçara. O território caiçara ele se estende de Angra dos Reis, Paraty, no Rio de Janeiro, passando por todo o litoral de São Paulo, Paraná e adentrando Santa Catarina até a Baía da Babitona. A gente se reconhece pelo nossos usos e costumes, técnicas de pesca, vocabulário, o fandango, as folias, né? Tanto de reis quanto do divino, então a gente se reconhece, instrumentos, enfim. Então a gente se reconhece, né? Esse território se reconhece pelo seu modo de vida. E a gente está dentro desse território muito antigo, né? Com muita história a ser revelada, ainda a ser desbravada. É uma coisa que a gente sempre conta por aqui, que Cabral, quando chegou no Brasil, ele veio numa esquadra oficial, né, no Brasil. Mas quando ele chegou, já tinha um português também. Já tinha um português nesse nosso território, onde a gente chama de território caiçara. Né? Então, que eram os portugueses que vinham fazer mapeamento náutico. Você não consegue adentrar uma embarcação na praia, né? Você tem que achar a barra e entrar para dentro, né? na Bahia. Então, existiam esses portugueses que vinham antes fazer esses mapeamentos náuticos, essas entradas de barra. Então, só após isso, Cabral chegou até o Brasil e fez o achamento do Brasil, como se diz na carta de descobrimento. A gente está exatamente aqui no meio, aqui no Tratado de Tordesilhas, né, para Portugal e Espanha, né, nós fazemos essa fronteira aqui e depois, sucessivamente, toda a história até hoje, esse Brasilzão. Então, a gente está dentro de um território muito antigo, com uma diversidade cultural muito grande, né, e com aspectos da cultura ainda viva, capos, fragmentos dessa antropologia vivencial desse povo, né, que deu origem a esse Paraná, ou esse São Paulo, ou esse Rio, né, esses estados que têm no seu litoral o território caiçara. Então a gente faz parte desse território. A gente está dentro desse território, do território de muita aculturação, de muita invasão de nações de fora, né? Portugueses, espanhóis, enfim. Depois a gente teve, infelizmente, pela questão de como foi, né, a vinda dos africanos, né, que foram escravizados, foram trazidos para cá à força. Mas então a gente teve as duas primeiras invasões, portuguesa e espanhola, e depois a gente teve as imigrações, umas forçadas, outras a convite, né, entre aspas, italianos, alemães, enfim. Né. Então a gente está nesse caldeirão cultural, digamos assim. Eu toquei essa música, que é a Chegada do Divino, porque ela é uma das coisas mais antigas que a gente tem na cultura caiçara. A Folia do Divino, ela começou em 1322, foi a primeira festa registrada, né, na cidade de Alenquer, Portugal, e ela foi registrada porque ela nasce antes com os padres franciscanos, que se diziam espiritualistas, né, e eles fizeram um culto ao Divino Espírito Santo para trazer algo para os mais pobres, já que a Igreja Católica tratava tanto da questão dos mais abastados ali das freguesias, né? Então eles fizeram um culto para os mais pobres. E aí isso tomou vulto em Portugal. A Rainha Isabel, que era a esposa de Dom Diniz, em Portugal, patrocinou uma primeira festa por agradecimento a uma promessa que ela fez, que se não tivesse mais terremoto e maremoto em Portugal, ela iria patrocinar uma festa, e ela fez isso em 1322. E por que isso tudo que estou falando é importante? Porque quando eu toco uma música dessa, eu trago viva uma musicalidade e experiências sonoras e musicais da musicalidade medieval, que hoje em dia é muito difícil encontrá-la viva espontaneamente. A gente pode encontrar isso em Portugal, na Espanha, enfim, em várias partes da Europa, em museus, em grupos que estudam essa música, mas muito dificilmente a gente vai encontrar
de forma viva e espontânea, com função social e cultural. E a Folia do Divino, por incrível que pareça, ela tem muita função social hoje em dia, ainda hoje no Brasil. Então a gente toca com a mesma afinação, com o mesmo tipo de instrumento, a mesma musicalidade que tem raiz lá atrás. Então quando você escuta o conjunto todo, né, você vai perceber melhor essa musicalidade medieval. Mas daí a gente tem um cargo de sonoridade, de musicalidade, que nos joga lá atrás e nos faz revelar muito da nossa trajetória enquanto história, né? A rabeca, muita gente fala assim, mas a rabeca é um violino rústico, né? Tem gente que fala um violino mal feito, várias. Enfim, a rabeca é anterior ao violino. Primeiro é o rababe, árabe, depois a rabeca, depois o violino. A rabeca é um instrumento solo, que toca de forma melódica para fazer festa, né? Festa, anunciação, então ela é solo. Só com a necessidade de se ter os naipes de orquestra é que o violino vem com força. Nasce o violino, né? Porque o violino ele precisa timbrar na mesma frequência. Vários violinos eles têm que ser iguais, porque eles têm que tocar e timbrar igual. Então a rabeca não, a rabeca eu faço com 4 cordas, o mestre ali já faz com 3, o outro já faz com 5, um já toca de um jeito, o outro já não sabe tocar, já inventa um outro toque. A rabeca é um instrumento muito livre, né? O violino ele já tem que se comportar dentro de um naipe, né? Dentro de uma partitura ali, porque ele foi um instrumento inventado para projetar, né? Junto com a orquestra, com o seu naipe, está ali equalizando com trompetes, com outros instrumentos de sopro, enfim. Então, e a rabeca não, a rabeca é única, né? Ela toca sozinha, com as violas, com o pandeiro, com o copo caindo, com gente brigando, com baile, festa, conversa. Então, eu toquei para vocês a Romaria do Divino com a rabeca, né? Que é um instrumento, um caco. Aqui eu já não estou falando de sonoridade, eu já estou falando de objeto, né? Com um caco vivo ainda, do resquício de uma cultura muito antiga, né? Que ainda tem função social dentro da comunidade. E por que ela tem função social? Porque ela, além de trabalhar toda a religiosidade, que eu não preciso nem explicar, né, para vocês o que a religiosidade, a espiritualidade traz para uma comunidade, né? Mas ainda a luta que ela significa, né? Para você tirar uma madeira dessa aqui, que é a cacheta, ela está dentro de um território que tem muitos conflitos ambientais, parques sobrepostos, né, às comunidades tradicionais, racismo ambiental, desrespeito aos protocolos de consulta. Então, assim, para você tirar uma madeira dessa aqui, você corre muito risco de ser preso, de pagar multa, tudo. E é apenas um instrumento, uma madeira, na qual a gente tem a fórmula de tirá-la do mato e de forma autossustentável. Então, quando eu executo um instrumento desse daqui, uma peça dessa aqui, eu trago para vocês também uma luta, uma possibilidade de luta. E isso em tudo que está dentro da cultura caiçara. Eu trouxe só a rabeca, mas tem a viola, o adufo, o machê, tem a culinária toda, tem os usos e costumes, enfim, muita coisa que trazem possibilidades e perspectivas de novas formas de ser e de viver. Nós estamos aqui dentro do nosso território, no território antigo, tradicional, né? Mas que hoje a gente passa por esses conflitos ambientais que nos tiram a terra, que nos tiram a moradia, que lutamos com um processo de esvaziamento social, né? Interesses de ONGs, de cotas de carbono, de governos, enfim, de tantas coisas que às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente está na casa da gente assando um peixinho no fogo e nem sabe que tem corporações por fora tirando as escolas dos nossos filhos, tirando o trapiche da comunidade, evitando que o pescador pesque de forma tradicional, de uma certa forma desregulando, né, o jeito que a gente vive no dia a dia, no período do ano, né, para sobreviver. Eu sempre dou um exemplo aqui, às vezes as pessoas falam, por que vocês
estão falando da malha 5, não pode pescar de malha 5, tudo falam, mas é que a malha 5 depende de onde você joga o que você vai pegar para comer, né? Não é porque a malha 5 pega peixe pequeno, então é proibido. Não é assim. A gente sabe o horário, a gente sabe a maré, a gente sabe o lugar que a gente vai pegar o peixe que a gente quer, né? Sem desperdício. A gente está há 500 anos nesse território. E se você olhar no mapa, o mapa de cima, né, pelo satélite, você vai ver que é a maior extensão de faixa contínua de Mata Atlântica. A gente preservou esse pedaço de terra com o nosso modo de vida e a gente já está aqui há 500 anos. E hoje as corporações, as instituições, as leis, elas vêm para falar para a gente o que é possível fazer, o que não é, ditando para a gente as regras, sendo que a gente já tem um modo de vida na qual a gente vivencia aqui, né? Durante o processo que a gente passa por esse planeta. São capos que a gente vai revelando coisas da história, né? Aí quando você chega lá na caixa, né, que é uma caixa de guerra, uma caixa medieval também, se você pega todos esses instrumentos, você olha assim, meu Deus, mas isso ainda está vivo, né? Se a gente olhar simplesmente como folclore, isso passa despercebido. A historicidade disso, né? Onde nos joga no mapa, quais os signos, os caminhos que cada coisa dessa nos traz, né? Você encontra muita viola, assim, grupos de viola, em violeiros que estudam a viola para manter aí viva uma tradição, tudo. Mas é muito difícil vocês encontrar uma tradição viva realmente. Assim. Eu tive num lugar que era Penha Garcia, onde tinha ainda uma romaria com a viola que deu origem a nossa. Então, assim, foi um prazer, foi uma honra estar lá, assim, me senti bastante emocionado. Mas eles não estavam tocando a viola estava só de enfeite porque eles tinham perdido a afinação e eles não tinham mais afinação. E num outro lugar chamado Castelo Branco, eles tinham a mesma viola, só que eles colocaram a afinação da viola, da guitarra portuguesa, porque eles também tinham perdido a afinação da viola. E aqui, no litoral do Paraná, a gente tem 3 afinações diferentes da viola caiçara. E é a viola que veio dessa viola beirona. E daí foi um susto tanto para nós quanto para eles, porque eles não tinham afinação e nós tínhamos 3 afinações da mesma viola. Então, para vocês verem como uma coisa pode ajudar a outra, uma coisa pode ir ligando a outra, né? E quando a gente fala de tipologia, dos signos que tem cada instrumento, cada desenho, cada jeito de construção, né? A gente vai identificando que caminho essa história, esse povo tem percorrido. Né? Agora, recentemente, a gente está fazendo um trabalho em Itapuá, do resgate do fandango deles lá. Eles têm o grupo de fandango, só que eles perderam já a musicalidade. E perderam também as afinações, a música, não tem instrumento. Eles sabem dançar, e dançavam com uma fita cassete, onde tinha 2 músicas. Pelo tipo de cantar e pelo tipo de sonoridade, a gente conseguiu identificar qual que era a afinação deles. E hoje a gente já está fazendo um processo ao contrário com eles lá. Estamos buscando, através de foto e iconografia, digamos assim, né, dos instrumentos deles, tentar trazer novamente o instrumento que eles tinham lá. E para vocês terem uma ideia, já está sendo cortada a madeira lá, eles estão em processo de legalização da madeira, as comunidades tradicionais já estão se movimentando para ter o território de volta, para ter o modo de vida e o direito de cortar a madeira novamente. Então, assim, várias coisas já começaram a se posicionar por causa apenas de uma afinação do instrumento. Então, assim, o fandango voltou a ser dançado, tem espaço principal na festa da tainha deles lá, a viola vai voltar agora, já tem alunos de fandango, a afinação voltou, a gente catalogou, já tem gente aprendendo a afinar o instrumento de volta, que é algo que tinha se perdido, né? E também foi importante porque essa afinação que eles usam lá é das mais antigas, chama-se afinação pelas 3.
Então a gente tem 3 tipos de afinação, pelas 3 pelo meio e taivá. Só no meio de cada afinação dessa é um universo de coisas que vocês não podem imaginar. De musicalidade, de cantorias, de modas, de fandango, de jeito de bater o tamanco, enfim, muitas coisas para se contextualizar. Porque uma tradição de 400 anos, 500 anos, ela tem que estar o tempo todo se contextualizando, né? Veja, a gente está no estado do Paraná, vou ser sincero, porque eu sou paranaense, sou aqui do litoral da Gema. Nós somos muito medrosos. Meu Deus do céu, o Paraná é uma coisa assim, meu Deus do céu. Enfim, assim, porque a gente é muito protecionista. Você sabe que o protecionismo que acaba com a cultura popular. O protecionismo é uma coisa de louco, assim. Eu sempre passei a vida inteira o pessoal falando, não mexa nisso, porque isso tem mais de 100 anos, isso não pode mudar, porque nós queremos meu. Se o fandango tivesse do mesmo jeito que ele estava, ele já tinha acabado de fazer tempo. Eu sempre falo para as pessoas, olha, vamos pegar a família Pereira, que é uma família bem tradicional, assim, do fandango, que o pessoal conhece bem, são bem da roça, né, assim. Peguem eles e puxem 50 anos para trás. Vocês acham que o fandango de 50 anos antes deles era igual ao deles? Jamais. Por quê? Porque daí a gente pega um Zé Pereira, que é um mestre lá da família Pereira, o cara é um artista. Ele não toca igual os antigos tocavam, ele toca, não é melhor nem mais, ele toca diferente. E todo mundo gosta e ele faz escola, né? E assim por diante. Então, a gente cristalizar uma cultura popular numa paisagem histórica, assim, é muito complicado. Eu estava conversando, como é o nome, né? Eu estava conversando com o Marcos, eu estou fazendo uma marcenaria lá, porque tenho 10 alunos de instrumento lá, e eu estou terminando a marcenaria. Agora em agosto eu inauguro a marcenaria na Festa Fandango, e já faz mais de 2 anos que eu estou construindo essa marcenaria com todo e qualquer tipo de toco de pau, ferro, estou soldando, cortando, e a marcenaria está linda, vai ficar bonito e a gente vai conseguir ativar a economia da cultura lá, fazendo instrumento e dando uma oportunidade de renda também para a comunidade. Mas daí você vem todo feliz, né, para contar isso, você dá de cara com um palco desse que vai ser gasto, sei lá quanto, que daí eu vou fazer, sei lá, umas 4, 5 marcenarias daquela. Daí a gente se sente meio impotente, mas isso é resistência. O tempo todo você está tentando vender a ideia da importância da pluralidade, da identidade do patrimônio material. Porque o patrimônio material é intangível, né? Então é difícil as pessoas enxergarem. É uma ilha onde recebe povo de todas as comunidades tradicionais, que vem para cá por causa às vezes consciente e às vezes inconscientemente sobre a questão do conflito ambiental. Porque as pessoas chegam aqui com o discurso de que no sítio está difícil, né? E daí a gente veio para cá, mas muitas vezes as pessoas não percebem que foi tirada a escola do adolescente, a escola da criança, a oportunidade do jovem estudar numa faculdade, o trapiche, como eu comentei, né? Aí o pai não pode pescar, aí desequilibra o processo de pesca, aí não pode amalhar 5, aí o cara vai pegar um pouquinho mais de caranguejo para compensar a pescaria e é multado, aí tem que pagar multa, e aí vai se criminalizando o racismo ambiental, daí a pessoa não consegue codificar isso tudo, né? Daí ela chega aqui com o discurso que tá difícil no sítio, né? E tá difícil mesmo, né? Então, daí quando se chega na Ilha dos Valadares, é o povo do sítio. Então, nós que saímos da comunidade tradicional e estamos aí. A Ilha dos Valadares onde chegavam, né, os navios negreiros, né, aqui eles descarregavam as pessoas ali e deixavam ali para tomar banho, para dar uma fortalecida para vender aqui na cidade. Então você veja em que local nós estamos falando, né, de que história, né? Então ali ela foi colonizada, ela tinha essas primeiras famílias valadares que eram escravagistas, né?
Depois eles foram embora para o Piauí, fundaram uma cidade com o nome de Pernaguá também, se não me engano, era esse o nome lá. E depois parece que o histórico ter ido fundar o governador Valadares também. Então, e tem um fato interessante. Sabe que tem Valadares que eles trabalham com passe de jogador? Continuam vendendo gente até os dias de hoje. Que coisa, mas enfim. Depois o Valadares foi completamente tomado por caiçaras, né, de todas as regiões, né, e aqui ficava o pessoal da cidade. Né. Então o Valadares sempre teve assim, um preconceito em cima do Valadares. Né. Que é gente do sítio, ou antes, né, lugar de escravo, né. Então assim, as pessoas nunca quiseram olhar para o Valadares. Né. Hoje em dia a cidade não dá mais conta para o Valadares. O Valadares é o maior bairro da cidade, né? Ali tem escola de samba, tem, enfim, todos os grupos de fandango estão no Valadares. Então, vocês terem uma ideia, assim, uma cultura enorme, culinária enorme, tudo. Então, assim, o Valadares, ele transporta, né? E daí a cidade não dá conta e agora tem que começar a olhar, né, para esse território.